bom dia. 1º de abril, vamos ouvir um pouquinho da palavra. Escute as mensagens deste dia, né? Vindo da Bíblia Sagrada, né? Paz e bens para você. Hoje é um dia muito especial, 1º de abril. Vamos ouvir um pouquinho da palavra, não é? Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse-lhe: Levanta-te, pega tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua cama e começou a andar. Ora, este dia era um dia de sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha se curado: Hoje não é sábado? Não tinha permitido carregar tua cama? Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Pega tua cama e anda. Então eles perguntaram: Quem é que te disse: Pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem foram, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisas pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem lhe havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Quero dizer para você que na época os judeus não faziam nada em dia de sábado. Não faziam nada, né? Porque era em dia de sábado. E Jesus, além de fazer as coisas, fazia o que ele não conseguia fazer em dia de sábado. Curava. E na história dos judeus, eles não curavam ninguém. Tinha só aquelas fantasias, né? Mas não curavam ninguém. Portanto, que esse paralítico, ele não chegava nem perto dos judeus, porque quando a água agitava, ele não tinha acesso a entrar na piscina. Os judeus com saúde era que tinha acesso a entrar na piscina. Veja que incoerência, veja que oportunismo, né? Veja que cegueira, veja que falta de solidariedade, né? Até por isso é que hoje muitas pessoas estão tendo prioridade, né? Os cadeirantes, não é? As senhoras grávidas, não é? Entre outras deficiências de vida, né? Que muita gente carrega, né? Inclusive, você vai fazer hoje uma casa pública, uma repartição pública, você coloca ali
você faz também acesso à cadeira de roda. Então, de primeiro, os judeus não pensavam nisso aí, e sim pensava neles. O paralítico não teve acesso há mais de 30 anos a esta piscina para ele ficar curado. Vem Jesus, afasta ele, ele se afasta do meio da multidão, que ele foi para a festa também, mas exatamente já no intuito de curar aquele deficiente, e curou. A mesma coisa somos nós. Nós temos nossa deficiência. Não, mas eu ando, eu movimento com os braços, com o pescoço, com o corpo. Mas às vezes a gente tem uma deficiência dentro de nós que precisa que Jesus cure. Aí você diz, não, mas naquele tempo Jesus andava e vinha até minha casa. Hoje ele vê a mesma coisa. Deixe Jesus entrar no seu coração, dar um passeio no seu coração, andando para lá, andando para cá, que ele vai fazer que nem de primeiro, né? Quando fazia aquelas casas de taipa, né? O cara entrava dentro, né? Com as talabadas de pé desse tamanho. Quando acabava, botava água e amassava o barro até o barro ficar ligadozinho para ser colocado exatamente entre as varas. A mesma coisa ele faz no seu coração. Ele pisa toda sujeira que está dentro do seu coração e afasta. Ele machuca e a sujeira vai afastar exatamente do seu coração. E aí é onde sai toda a deficiência. A falta de amor, né? A falta de compreensão, vai ficar só a solidariedade, o respeito, o carinho, a ganância sai fora, né? O egoísmo sai fora, né? A arrogância sai fora, entre outros tipos de deficiência. Até os batimentos cardíacos do seu coração será controlado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.